informação. É importante que ninguém saia daqui hoje sem ficar totalmente esclarecido sobre esses assuntos todos. A gente chama de extinção em massa todo o evento que leva a cabo, ou seja, extingue pelo menos 3/4 de uma população de alguma espécie. E nós estamos próximos de vivenciar a 6ª extinção no nosso planeta. O detalhe crucial dessa vez é que nós fazemos parte das espécies vivas e, portanto, estamos na berlinda, como a gente já disse anteriormente, em relação a essa situação, tá? Tudo bem até aqui? Vamos para frente, Bi. Aqui tem as definições, os outros períodos em que ocorreram as extinções, para quem quiser ter uma ideia rápida. A propósito, a Vanessa perguntou para mim se a gente vai disponibilizar esse material. Ele vai estar disponível, quem tiver com pendrive já pega, quem não tiver dá o e-mail que a gente envia, tá? Inclusive com os vídeos que estão anexos aí, que vão aparecer mais para frente. Pode passar, Bi. Referências paleológicas. Tem uma região aqui no centro do Brasil, eu acho que eu tenho isso aí também mais para frente um pouco. Caiu um meteoro há 25, 30 milhões de anos atrás, não me lembro agora, numa cidade chamada Araguainha. Alguém conhece? Não é Tocantins, é mais para baixo um pouco. Vai aparecer, eu acho que aqui, eu não me lembro agora qual é a cidade vizinha. Araguainha. Em Araguainha, alguma coisa em torno de 25, 30 milhões de anos atrás, aconteceu um impacto de um asteroide. O bendito tinha 4 quilômetros de largura. E alguns especialistas acham que esse pequeno meteoro, né, ele contribuiu para o desaparecimento de uma boa parte das espécies viventes naquela época. Então, o continente, que não era até então o sul-americano, mas nessa região de Araguainha, como eu disse, contribuiu para o desaparecimento de muita coisa aqui, por causa de um meteoro com 4 quilômetros de diâmetro, tá? Então essas coisas acontecem. Vira e mexe, toca o pau. É importante vocês se adequarem, ou pelo menos tentarem entender essa questão da multicausa, porque muitas vezes na escola as pessoas falam assim: olha, então os dinossauros desapareceram porque caiu um meteoro na região lá de onde é o México hoje, não sei o quê, tarará, tarará. Todo mundo tem que entender que, na verdade, não é uma única situação que provoca normalmente a extinção da vida num determinado local. São várias causas combinadas, né? Ele aqui, deixa eu ver. Ele aqui, ó. A queda de um meteorito de 4 km de diâmetro, responsável pela abertura de uma cratera de 40 km, vizinhos a Araguainha e Ponte Branca, sudoeste do estado do Mato Grosso, próximo à divisa com o Goiás. Tá aí, ó. Tá? Contribuiu para o sumiço de um bocado de vida aqui no planeta. Aqui a gente tentou fazer uma espécie de analogia, né, dos aspectos que são totalmente relativos a tudo que acontece nesse lugar aqui, né, e tudo que acontece fora daqui. Então nós temos lá os asteroides, os cometas, né, que cometa não conta, pensem nos asteroides. Nono planeta, Nibiru e Sol. E do lado de cá, aquelas questões que a gente já comentou. Ainda não comentamos sobre a desaceleração da velocidade de rotação da Terra, mas a magnetosfera enfraquecida já falamos sobre a tecnologia. Não falamos, mas a gente pode comentar sobre a navegação e a comunicação, que vão deixar de existir logo aí na frente, e sobre os afetamentos na saúde humana e as questões antrópicas, né? O crescimento populacional, a poluição ambiental e a escassez de recursos que estão realmente no nosso... Já passamos do limite, na verdade. A verdade é essa. Vamos lá, Bi. Inversão de polos a gente conversou um pouquinho. Anda mais um pouco. Aí, a última vez, essa datação da última inversão total de polos, ela já não é mais aceita. Está aqui 780 mil anos, mas já se fala num número um pouquinho maior, um pouco mais próximo da casa de 1 milhão de anos atrás, quando houve a inversão total da polaridade do planeta.
Em outras ocasiões, houveram aquilo que os especialistas chamam de excursões magnéticas, que é quando o polo ameaça ir, mas depois ele volta para o lugar de novo. Então é uma quase inversão. Tá? Bora lá. Essa aqui é a migração do Polo Norte, projetada pela NOAA, até, deixa eu ver, 2007, ó, se não me engano, é 2007 ali em cima. 2020 seria aqui, mas eu posso já adiantar para vocês que já saiu do esquema. Já foi, já era. Ou seja, extrapolou. Essa imagem eu compilei em junho do ano passado. E eu fiz questão de mantê-la aí justamente para a gente ver o quanto a coisa se distorce e em que velocidade isso acontece. A imagem verdadeira, a atual, melhor dizendo, ela está no quadro, depois eu mostro aí, está fora da apresentação inclusive. Pode seguir, Bia. Me lembrem, me cobrem, tá? Me cobrem a posição do dipolo magnético terrestre que eu mostro para vocês. Aqui é o Polo Sul. Até então, olha, até o ano 2000 existia esse tipo de projeção. Como eu falei para vocês, ele está onde agora? Nas cercanias da Austrália, né? Bora lá. Características, depois vocês leem com calma, quem quiser o material. Aí tem a primeira teoria ali da deriva continental, é uma tese elaborada pelo pessoal do Instituto de Astronomia e Geofísica da USP. Uma parte dos docentes de lá acreditam que a inversão de polos não é bem uma inversão de polos, mas a migração da deriva dos continentes. Os continentes estão se afastando e por isso mesmo haveria o carregamento, né, a carreação do polo magnético junto. Só que não. Alguns outros experimentos já provaram que, de fato, a inversão dos polos acontece mesmo, ou seja, o polo magnético migra, o polo magnético positivo vai lá para um outro lugar e o negativo vai para o lugar oposto de onde ele estava. Bora, Bi. Pois é, aí tem uns comentários sobre alguns outros profissionais, tem como é que o Greg Braden. O Greg fala que, na verdade, quando acontecer a inversão total dos polos, a gente vai acessar a quinta dimensão, a gente vai não sei o que lá. Quem sou eu para falar que o Greg está errado? Não sei. Sei lá. O que eu sei é o que vai acontecer de concreto. O que vai acontecer com o nosso intelecto, na hora a gente vai saber. Próximo. Esse aqui é um outro quadro da NOAA, mostrando a migração do polo magnético também, já está desatualizado, já foi para outra... Ah, sim, não, pera um pouquinho. 2018, ano passado, quando a gente fez a apresentação. Essas eram as coordenadas do Polo Norte, eu acho, é isso? Norte, né? Essa aqui era para ser as coordenadas do Polo Norte em 2019. Só que não. Mais uma vez, ele andou mais rápido que todo mundo. Cara, eu me enrolo todo com esse negócio. Não quero, obrigado não. Obrigado mesmo, eu me enrolo todo. Bora, Bi. Bi. Essa é do Sul? É que eu pisquei, foi na hora que eu pisquei, por isso que eu não vi. Ó, gente, a mesma coisa. A posição em relação... Eu falei para vocês, está onde? Austrália. Vocês estão vendo a Austrália em algum lugar por aqui? Não. Andou bastante, pode ir, Bi. Anomalia magnética do Atlântico Sul. Alguém me perguntou, comentou sobre isso, não sei se foi a Alma, não sei se foi você, não sei se foi a Cris, mas está aí. Todo mundo sabe o que é? Todo mundo já ouviu falar? Anomalia magnética do Atlântico Sul? É um troço que, desde a década de 50, as entidades do tipo NASA, INPE, tentam estudar para compreender o porquê. Por que diachos tem um buraco em cima da gente? Gente quem? América do Sul e o Sul da África. Há uma anomalia, um enfraquecimento sistemático nessa região do continente africano e na América do Sul todinha. E o epicentro desse ponto de menor magnetosfera é a cidade de Gaspar, no sul do país. Você acredita nisso? Tudo no sul. Pois não. Então, vamos entender direitinho. Essa anomalia é nada mais, nada menos do que o ponto mais fraco da magnetosfera sobre a superfície terrestre. A magnetosfera é aquele campo eletromagnético. Sobre o nosso continente e sobre o sul da África, do continente africano, há uma depressão. Um fato curioso. Quando os satélites em órbita, e inclusive a estação espacial, passam por aqui,
o centro de comando da NASA corre para fazer o ajuste na rota deles, porque eles correm o risco de entrar e descer, por causa dessa anomalia. Vocês sabiam disso? Marcos Pontes me confirmou isso de fonte limpa. Ele falou, nossa, quando a gente passa sobre a América do Sul, o centro de controle lá embaixo corrige a rota imediatamente, porque há uma depressão aqui, é como se tivesse um buraco na pista. E a nossa ionosfera, que é a parte mais baixa da atmosfera, é bem próxima à superfície do nosso continente. Aí, eu vou fazer uma pergunta agora, mas eu acho que eu vou me arrepender. Alguém já ouviu falar nos cinturões de Van Allen? Maravilha, até que não foi tão ruim assim. Então, os cinturões de Van Allen são cinturões dentro da própria magnetosfera, compostos com partículas altamente carregadas de eletricidade, ajudando na proteção daqui do planeta. Entretanto, contudo, todavia, sobre o nosso continente, o cinturão está aqui em cima. Talvez seja por isso que a gente recebe tanta descarga elétrica na cabeça. Por isso que talvez aqui no Brasil haja uma incidência maior dessa disfunção no comportamento humano por causa do excesso de eletricidade na atmosfera. Tem um vídeo no final dessa apresentação que foi cedido por uma amiga nossa, foi captado em São Roque, a questão de uns 4 ou 5 dias atrás. Eu vou pedir para apagar as luzes na hora, vocês vão ficar impressionados. Para vocês verem o que é eletricidade no ar hoje. Aqui estão as fontes em termos de medidas, né? 70 nanotesla, tarará, tarará. Depois, Gaspar, conforme eu falei. Bora lá, Bi. Degradação da atmosfera terrestre. Vamos em frente. Aqui é legal que eu posso explicar para vocês um fenômeno que pouca gente conhece. A gente chama ele de fotodissociação. Fotodissociação. Vocês sabiam que quando o Sol penetra a atmosfera do nosso planeta, ele produz automaticamente, através do fóton de luz, a desagregação, desassociação das moléculas de oxigênio, nitrogênio e ozônio? Vocês sabiam disso? Isso acontece 24 horas por dia, 365 dias do ano, só que até então estava tudo bem, porque isso era um fenômeno comum e havia a reposição. Porque quando há a fotodissociação, aquilo que a gente chama de oxigênio molecular torna-se, por alguns instantes, oxigênio atômico. Quer ver uma outra coisa legal? Vocês sabem qual é exatamente a mistura gasosa que a gente respira? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem acha que na nossa mistura tem mais oxigênio do que nitrogênio, levanta a mão, por favor. Não, gente, eu estou falando, peraí, pensa bem. O que a gente está respirando aqui? Ok. O que tem no ar? É composto de pelo menos 2 coisas. Vamos lá, pessoal. Coragem. Não, Ivi, não. Vamos fazer o simples. 2 componentes. Eu vou falar para você, oxigênio e nitrogênio. Ok, esquece o resto. Qual existe em maior proporção? Errou. Nitrogênio. 72% daquilo que a gente respira é nitrogênio. E 21% para ser mais preciso, é oxigênio. E 1% são as outras porcarias que tem no ar. No bom sentido, lógico, estou só brincando. Mas a gente respira uma mistura chamada nitrox. Ao contrário do que a gente aprende muitas vezes em muitas escolas por esse país, esse mundo afora. Nitrox, é isso que a gente respira. E acontece que o nitrogênio sofre a fotodissociação também. Por isso que em lugares mais altos, quando tem jogo da seleção lá em La Paz, lá naquelas quebradas, os caras... Porque lá é mais alto, eles estão mais próximos da faixa onde acontece a fotodissociação. Por isso que o ar fica rarefeito. Deu para entender agora? E acontece que esse fenômeno da fotodissociação, ele é muito mais intenso nessa época. Exatamente de uns anos para cá, esse fenômeno tem preocupado a todos aqueles que estudam esse tipo de questão. Porque a fotodissociação, ela pode contribuir num determinado momento para a escassez do nitrox para a gente respirar. Aquele probleminha que tem em La Paz, o ar rarefeito, pode acontecer em níveis mais baixos também, se essa situação continuar acentuada desse jeito. Vamos continuar? Ozônio.
Pois não. É o fóton, é a luz do Sol que faz isso. Ela já fazia naturalmente, só que agora, como a nossa magnetosfera encolheu, esse processo de fotodissociação, ele agora é muito mais intenso do que ele já foi um dia. E por isso mesmo, tem gente já preocupada em ficar sem nitrox, sem respirar. Só que não fica só por aí. O Sol, na medida que penetra a nossa atmosfera, além dessa questão toda que eu acabei de explicar, traz obviamente a luz e o calor. Acontece que o calor original do Sol é filtrado muitas vezes na nossa atmosfera, ou pelo menos era, de maneira que a gente só recebia a parte boa do espectro de luz e do espectro de calor. O problema é que, com, mais uma vez, a redução da magnetosfera, o calor está passando de uma maneira mais intensa. Por isso que quem viu televisão nos últimos dias, assistiu ao bendito Jornal Nacional, viu lá a dona Maju Coutinho dizendo assim: pessoal, o nível do UV agora é 18, mais extremo e alto que já se viu. Vocês viram isso? Não? Pois é. Então, por quê? Porque a luz do Sol está passando com mais intensidade. Quem sai na rua hoje fala: nossa, mas esse Sol está brilhante demais hoje. Não está brincando, está falando sério. Tem muita gente com fotossensibilidade agora por causa do quê? A luz do Sol está entrando com mais força. E acontece nessa brincadeira que não passa só a luz do Sol, mas passa também a questão térmica que está todo mundo sentindo aí, e os oceanos continuam sendo aquecidos sistematicamente. E como eu sempre falo nos vídeos, eu adoro falar essa frase, é assim: os oceanos são os mandatários do clima no planeta. Por quê? É justamente esse monte de água que circunda todos os continentes que comanda e que regula a climatologia ao redor do planeta todo. Portanto, se eu tenho oceanos aquecidos, eu tenho invariavelmente um intruso térmico fazendo uma alteração em todo o comportamento climático do planeta. Aí vem aquele pessoal e fala assim: o efeito estufa, vamos reduzir as emissões. Aí eu sou amigo e partidário de um cara mais famoso aí, chamado Luiz Carlos Molhon, professor famoso sobre essa questão. E o Luiz Carlos sempre falou o seguinte: falou, gente, essa história do aquecimento global, do efeito estufa, é uma coisa quase que cíclica, já era do planeta, a gente já ia aquecer de qualquer jeito. O homem deu um empurrãozinho de 5.000 anos, o resto é por conta da natureza mesmo. E por que eu estou comentando isso com vocês? Porque se não acontecesse Nibiru, não acontecesse no planeta, não acontecesse escassez de alimentos, se não acontecesse, não ocorresse da gente estar já quase em 9 bilhões de habitantes, a gente já ia ter um problema logo aí na frente por causa dessa questão climática. Simples assim. Eu acompanhei o trabalho de alguns estudiosos que na Groenlândia tiraram um testemunhal de gelo. Testemunhal é um cilindro de gelo através de um equipamento bem sofisticado, e o cilindro tinha quase 2 km de comprimento. Os caras tiraram o cilindro para analisar as camadas e compreender como foi o clima no planeta há cerca de 130, 150 mil anos atrás. E a revelação mais contundente foi perceber que nos últimos 3.600 anos houveram alterações climáticas provocadas por agentes externos. Tanto é verdade que está acontecendo de emergir muito metano dos oceanos, e principalmente das geleiras, em direção à atmosfera, metano esse que está atingindo esse cara aqui, o ozônio. E o que faz o ozônio? Nos protege dos raios solares também. Aliás, o ozônio é a principal camada que nos defende da luz e do calor do Sol. E o ozônio está sendo destruído sistematicamente pelo próprio Sol. Vocês entenderam? Vocês perceberam por que é cíclico? Porque chega uma altura dos acontecimentos, o próprio Sol destrói aquele que protege a vida na Terra. E por conta disso, um ciclo novo se inicia. Acontecem erupções, acontece uma série de desencadeamentos naturais que faz com que o planeta, de repente, sei lá, passe por um período aí de escuridão. Aí você tem um resfriamento da Terra, o clima muda, congela, as espécies desaparecem, outras permanecem, as mais resistentes, as mais conscientes, vamos dizer assim, da mudança resistem e voltam numa era mais adequada climaticamente falando. Deu para entender, gente? Eu estou bagunçando muito. Como? Para normalizar?
você está falando considerando o Nibiru, essas coisas, assim que o Nibiru passar, a gente vai ter um outro problema, que é o nono planeta, que ele vai estar um pouco mais perto. Eu acho que a gente tem que viver, se preparar para viver uns 10, 20 anos aí para frente, sob toque de recolher, sabe? A gente tem que ficar esperto aí pelas próximas 2 décadas, pelo menos. Esse aqui é um gráfico que mostra os níveis de dissociação do nitrogênio, do oxigênio e do ozônio. Pode passar, Bia. Aí eu tenho um pouquinho sobre a questão dos raios UVA, UVB, UVC, aquilo que eu falei agora há pouco, olha lá, a proporção, tá? Mudanças climáticas, formação da atmosfera. Só para vocês terem uma noção que nem sempre a nossa atmosfera foi desse jeito aqui. Nem sempre teve oxigênio, nitrogênio, essas coisas. No início era um composto muito mais maluco do que esse que a gente respira hoje. Mas a vida só foi possível a partir do momento em que o carbono se firmou como o principal elemento aqui na Terra e principalmente nós, organismos vivos, passamos a respirar e processar o nitrogênio para que a gente pudesse viver. Pode tocar, Bi. O que é isso aí? É o que eu já falei. Toca. Falamos da ressonância Schumann, estava lá embaixo. Podemos ir em frente. Aqui tem um vídeo, não tem? Tem? Bota o vídeo. Pera um pouquinho. Quem é que está mais perto dos interruptores aí? Podia fazer a gentileza de dar uma apagada, por favor? Vocês vão escutar umas pessoas falando no fundo, mas a gente não tem pessoal que gravou, tá? Não quer mais nada. Essa aqui tem jeito? Certo aí? Tá saindo som. Não tem problema. Não tem som. Tem as pessoas falando, mas aí eu... sem som. Toca. Como eu falei para vocês, São Roque, há menos de uma semana, essas imagens que vocês estão vendo foram gravadas numa fazenda, um sítio, uma fazenda, coisa parecida. E eu tenho aqui 2 minutos. Alô, oi. Eu tenho aqui 2 minutos de gravação. Eu nem ia pôr o tempo todo, mas a gravação, esse episódio aí durou 2 horas. Pois é. Isso aí é uma das maiores provas da quantidade de eletricidade. Então. Vai trocar de mão? Então, essa é a questão. Nossa atmosfera está carregadíssima de eletricidade. Já vai acabar. Sem trovão. Silencioso. É só o que você enxerga na atmosfera. É carga elétrica. Tudo que o Sol mandou e ficou preso na atmosfera. E isso vem acontecendo de uma forma muito frequente, vem se acumulando e uma hora isso precipita. Esse que é o problema. E quando precipita, quem é que estava me contando sobre os transformadores queimados aí? Quem foi? Foi você? Foi também o Márcio, não foi, Márcio? Então. Aí. 662 transformadores. Isso é São Paulo, é estado, é cidade, o que é? Essa quantidade que você falou. Eu acho, não sei se foi só em São Paulo ou se foi em outros lugares. Tá. Depois. Não, beleza. Para vocês verem que a gente está lidando com uma coisa mais complicada mesmo. Então, pode passar, Bia. Aqui eu também não vou me deter muito, porque eu acho que vocês já entenderam a questão aqui. Então, a gente, na época que eu fiz essa apresentação, a gente estava com 7 bilhões, 800 ou 500 alguma coisa. A gente já emplacou os 8 bilhões, segundo os canais oficiais aí. E aqui é o detalhe mais importante. Inclusive, quem recebeu o material pode acessar essa entidade aqui, que é extremamente séria, internacional, e tem todas as informações sobre esse tipo de situação aqui, ó. Esse aqui era o suporte verdadeiro da Terra. Já passamos disso faz tempo.
Formação do universo. Idade. Olha, eu queria até aproveitar o momento aqui para dizer para vocês o seguinte: esqueçam um pouquinho aquela velha máxima do Big Bang. O Big Bang já está sendo substituído por uma outra tese. Não sou eu, não tenho nada a ver com isso, mas o pessoal já está trazendo aí uma nova concepção em termos de formação do universo. Algo muito mais complexo do que simplesmente aconteceu, né? Mas, de qualquer maneira, estima-se que o nosso universo tenha entre 14 e 15 bilhões de anos. Eu, pessoalmente, e sem base nenhuma, discordo. Mas até aí sou só eu, né? Então deixa quieto. Aí, é isso aí. Não, pode ir para frente, B. Grandes estrelas, núcleos de ferro. É isso aí. Eu tentei explicar para vocês mais cedo como as coisas acontecem na formação de um planeta. Mas tenham em mente sempre o seguinte: às vezes uma estrela desaparece, ela explode, o material dela fica disponível, encontra com outro material disponível em forma de poeira se propagando pelo universo, se unifica, a matéria escura e a energia escura entram em ação, concentram aquele material e dali começa a formar um novo corpo celeste. Então, a ideia da reciclagem no universo é uma constante, na verdade. E eu estou querendo dizer para vocês, e não é para assustar, não é para impressionar, não ganho nada com isso, de que é uma coisa que a gente deve encarar como uma possibilidade também para o nosso mundo. Ainda que eu ache que tem gente tentando proteger a gente. Mas, se um dia a gente virar pó, nada mais aconteceu do que o que era esperado que acontecesse. A reciclagem dos materiais celestiais, desse material, seja ele estrela, planeta, é constante no universo. A gente não vai ficar... O nosso Sol um dia vai esfriar 100%, a nossa estrela vai se apagar, isso tudo já é sabido. Então, vamos acostumar com a ideia de que nada é eterno, tá certo? Principalmente aqui. Bora. Buracos negros, estrelas binárias, tal, bacana, bora. Essa é a turma toda que, os caras que inspiraram esses estudos até hoje. Pode ir embora também, bebê. Aqui é legal você dar uma paradinha um pouquinho. Aqui para vocês observarem de uma forma mais tranquila, tudo aquilo que nós conversamos mais cedo. As posições dos astros, a terrinha ali, velha de guerra, Marte, o cinturão de asteroides aqui, tá bom? Júpiter, dá uma olhada no tamanho de Júpiter, Saturno, Plutão, e aqui o cinturão de Kuiper. O nosso querido amigo vem vindo ali por cima. Eu vou mostrar uma figura daqui a pouco. Ele vem vindo ali por cima. Já influenciava a questão de uns 2, 3 meses atrás, tempestades geomagnéticas na cabeça de Júpiter, aqui e até aqui. Já era influência do Nibiru lá em cima. Aqui, ano passado, Mercúrio, o Sol está atrás desse disco, Mercúrio estava aqui aparecendo. Eu achei bacana a data ali. Era próximo ao dia que a gente fez a outra apresentação lá em São Pedro. E aí eu trouxe essa imagem aí. Pode ir, Bi. Isso aqui é como se fosse uma fotografia daquelas que você mantém a abertura durante alguns segundos, mas para vocês verem o trânsito dos planetóides e dos planetas que rodam dentro do sistema solar. Vocês estão vendo, inclusive, e dentro do cinturão de Kuiper, vocês estão vendo, inclusive, o destaque para o TL66, que provocou também grande preocupação para os astrônomos numa determinada época. Esse material é da Geofísica da USP. Tem aqui algumas imagens ampliadas de corpos que vieram do cinturão de Kuiper, de tamanho, de dimensões expressivas, passando perto do disco solar. Tá vendo? A tecnologia nos ajudou muito, né? A globalização dessas informações também através da internet, mas o grande problema é que elas vêm normalmente desacompanhadas de explicações, e isso traz uma certa preocupação para a gente. Cada um interpreta do jeito que quiser, e aí fica complicado. É por isso que tem tanta teoria da conspiração andando por aí. Aqui eu trouxe, sei lá, para que vocês soubessem ou lembrassem que existe uma tal de matéria escura e uma tal de energia escura. Coisas que estão sendo estudadas ainda, tentando ser compreendidas, como elas interagem com as matérias, com os tipos de matérias que nós conhecemos hoje, tá? É algo que ainda é um mistério
para a ciência humana, mas que provavelmente para outras não deve ser. Vamos em frente. Astrodinâmica. Sol. Alguém tem alguma curiosidade em saber o que é um flare, o que é uma proeminência solar, alguma coisa assim? Ou a gente passa direto? O que você quer saber? Temos aqui uma candidata aqui na frente. Vamos lá. Clareza dessas, se puder dar uma passada. Claro, vou tentar. Vamos ver se junta com o do Roberto. Ah, tá, então tá. Não, beleza, acontece. A gente vai processando. Então vou responder primeiro do Roberto. Betão, a coisa está mais ou menos assim. Foi calculado, fizeram um levantamento do globo terrestre, buscando saber todas as fontes de água, a água acumulada em aquíferos sob o solo, pegaram a superfície do planeta, áreas agricultáveis, necessidade de habitação por habitante, por metro, usaram metragem quadrada e descobriram que a Terra conseguiria manter o suporte de vida quanto a alimento, bebida e espaço para você viver, um mínimo que fosse necessário, para até 5 bilhões de pessoas. Passado esse ponto, ficaria muito difícil segurar. Tanto é verdade que os caras que produzem alimentos no planeta inteiro, né, principalmente no campo da agricultura, da pecuária, buscam soluções diárias para tentar aumentar a produção a todo custo. A gente falou um pouquinho sobre isso de manhã. Justamente porque as áreas já não dão mais conta disso tudo. Você entende? Já existe uma dificuldade, por exemplo, com os recursos hídricos para dar de beber para o gado esparramado pelo planeta. Existe uma dificuldade em irrigar as áreas que estão cultivadas. Já existe uma série de dificuldades nesse sentido e por isso mesmo a gente já tem as evidências necessárias para realmente entender que 5 bilhões era o que dava para segurar, né? Já sobre o Sol, o Sol é uma coisa apaixonante para quem gosta de astronomia. O Sol oferece uma série de informações importantes. Vocês sabem que o Sol é uma grande bola gasosa também, é uma estrela. As temperaturas no Sol são altíssimas, mas o Sol é composto de 3 camadas. Ele tem uma camadinha mais interior, uma intermediária e aquela que a gente enxerga propriamente dito. Quando tem um eclipse, que você enxerga aquele halo super forte, a gente chama de superfície coronal do Sol. E é justamente na corona, ou na coroa solar, que acontecem as coisas mais interessantes, como por exemplo, as chamas solares, as proeminências solares, é onde a gente consegue enxergar o número de manchas solares. Agora, o que vocês talvez não estejam acostumados a ouvir sobre o Sol é que exatamente o Sol é uma grande caldeira termonuclear e que ele gera, através desse calor todo, da combustão de hélio e hidrogênio, ele queima, na medida em que ele queima, ele gera energia elétrica. Uau! Essa bendita energia que vem na forma de luz para todos os planetas do sistema solar e que chega na nossa atmosfera, chegando com muita carga elétrica, muita luz e muito calor. E essa é a energia elétrica que eu estava falando para vocês agora há pouco, que eu mostrei o videozinho, e que se acumula na atmosfera e vira e mexe, precipita sobre as nossas cabeças, o que não é normal. E é por isso que eu estou chamando a atenção. O normal era que a nossa atmosfera absorvesse 90% disso e uma parte bem pequenininha passasse para a superfície, não nos afetando. A vida seguiria normalmente aqui embaixo. Só que não. Estamos vivendo realmente tempos em que o Sol passa quase que direto pela atmosfera e a gente sofre as consequências do calor, da luz e da radiação elétrica que ele gera. Então, quando a gente fala em tempestade geomagnética, quando soltam os alertas ali para todo mundo, olha, pessoal, toma cuidado com aparelhos elétricos, pode haver apagão, esse tipo de coisa, é porque essa radiação elétrica, ela tem a capacidade de se tornar um pulso, e esse pulso desarmar toda a distribuição elétrica do planeta, ou setorialmente, ou localmente, esse tipo de coisa, tá certo? Se a gente tivesse uma situação como essa, de um flare ou uma chama solar, nós teríamos de uma vez só
uma quantidade de energia elétrica chegando na Terra em questão de horas equivalente a 100 bombas nucleares. Vocês entenderam por que é importante olhar o flare? Se acontece um flare no Sol, dependendo da posição em que ele estiver em relação à Terra, em 6 horas essa carga chega aqui e atravessa a atmosfera. E aí, pernas para que te quero, porque vai queimar tudo. Já queimou no passado. Tá? Proeminência solar, do ponto de vista plástico, é uma das visões mais bonitas que se tem. É quando o Sol inicia um pequeno flare, e esse flare, na verdade, se comunica com outro ponto na superfície, forma um laço. Só que a própria proeminência pode vir a se tornar um flare também. Então, quando tem proeminência, a gente fica de olho no flare. E, obviamente, as manchas solares são manchinhas que indicam, na verdade, toda a movimentação eletromagnética do Sol. O Sol inverte seus polos magnéticos a cada 11 anos. Veja que interessante. Porque ele vive, essencialmente, da produção elétrica e da movimentação de seus polos também. É bacana, né? Bora, Bi. Quem? Sua opinião sobre aquele acontecimento que houve no Sol, um argumento de quem sabe o que é? Ah, o Oumuamua? Não, outra coisa, tá. O troço lá que estava se ligando ao Sol, que não saiu disparada, que eu achei que ela tinha perguntado sobre isso. Foi isso mesmo. E eu tinha entendido errado e disse para ela que eu não sabia. E a resposta é a mesma para você. Eu não sei. Não quero nem tentar. Sabe por quê? Porque, sei lá, pode ser tanta coisa. A minha cabeça está aberta, como eu falei mais cedo até para a Elaine, e eu acredito que possa ser realmente alguma coisa assim, mas, sei lá, né, não sei. Sol é meio específico, né? Muito quente, muito intrigante. Agora, eu estou falando de Oumuamua aqui faz tempo e ninguém nem abriu a boca, né? Vocês lembram do Oumuamua ou não? O charutão. Ficou um tempão aí, e o bicho contrariando todas as leis da física, né? Andando contra o vento, sabe? Fazendo tudo que ninguém... Os caras, pô, mas que diabo é isso? E a conclusão recente, ainda que a nossa mente seja meio... a gente tem uma memória meio fraca para essas coisas, mas acontece que foi concluído que, de fato, não há explicação para o comportamento dele. Ele é considerado alienígena. Parece que vem de novo agora, né? Não sei, né? Eles descobriram mais uns 3 ou 4 muito parecidos, têm as mesmas características, eles estão muito latentes, que vão passar de novo. Meio que sabia o que está acontecendo. Os meninos estão dizendo para mim que já acharam mais uns 3 Oumuamua. E todos parecidos. Para a gente terminar. Oi? Ok? Zarkova, migona nossa. Seguinte, aqui nesse gráfico a gente tem os ciclos solares, os dois últimos, tá? 2019 está aqui, janeiro de 2019. Veja como o ciclo solar termina basicamente aqui. Essa linha vermelha, na verdade, indica a projeção do comportamento do Sol, mas como vocês podem ver, o observado já está bem diferente do projetado. 2019, o Sol termina literalmente um ciclo esse mês. Nos próximos meses, como eu falei mais cedo, começa outro. No início, por volta de abril, maio, como eu já expliquei, a gente vai ter uma quantidade de manchas solares e atividade eletromagnética bem mais alta do que normalmente a gente tem, porque é o início do ciclo solar. Porém, a dona Valentina Zarkova, ela publicou um estudo recentemente, 2016, afirmando que o Sol pode entrar num período de desaceleração, ele vai tirar um cochilinho. Esse cochilo implica a diminuição da atividade eletromagnética dele, e como eu já comentei também, alguns esperam que a temperatura do Sol também caia e que isso nos afete. Foi quando eu disse mais cedo que por causa do aquecimento global, do efeito estufa, a temperatura vai demorar um pouquinho mais para cair do que se espera por conta dessa diminuição da atividade solar. Tá certo? Alma, tá tudo bem com você? Tá tudo bem contigo? Quer tomar um café? Não mesmo? A Alma está segurando o celular assim, gente, e ela está assim, ó. Beleza, vai para frente ali. Aqui é só
É só um exemplo de... Ah, olha aqui. Boa, peraí. Flare. Flare. Aqui era uma proeminência solar que virou um flare. A explosão. Tá? O Sol é tapado, para a gente poder enxergar bem, o Sol é tapado pela sonda, ela tem um dispositivo bem na frente da lente, para tapar o Sol, para a gente poder enxergar a coroa solar e o que acontece em cima dela. Tá? Teve épocas da gente ficar 72 horas sem dormir, só acompanhando o monitoramento, porque a gente tinha por responsabilidade, tem, anunciar possíveis flares, quando foi a época dos flares, possível flare atingindo o continente sul-americano. Então a gente ficou 72 horas sem dormir, só revezando, fazendo monitoramento através da NOAA, tá certo? Bora. Manchas solares. É assim que se vê também o Sol através de outros filtros e a gente localiza os pontos que possivelmente podem dar algum tipo de problema. Esse monitor é bem conhecido, eu sempre divulguei ele para todo mundo acompanhar também, e ali mostra a probabilidade de um evento ligado a um flare. Tá vendo? Chegando a 48% num determinado dia. Que dia foi esse? Foi dia 22/6/2018. 11 horas, horário de Londres. Então é isso aí. Essa é uma outra imagem que eu uso bastante, principalmente para identificar ventos solares. É uma imagem espectrográfica da superfície do Sol, toda quadriculada, e eu me oriento por essas manchas aqui, ó. Essas manchas, porque é dessas manchas que são literalmente buracos na corona do Sol, por onde vazam os ventos solares, esses sim que chegam na Terra todo santo dia. E dependendo da potência deles, atrapalha um bocado. E ali em cima, aquela parte mais brilhante, estava se formando uma nova proeminência solar. Tá? Vai lá, Bi. Uma outra forma de se enxergar é um modelo feito em cima daquela imagem anterior e aparece com as distinções em termos de carga elétrica ali em cima, tá vendo? Possibilidade de flare classe C, 36% naquela data. E a gente vai se baseando por isso aí. Aqui a gente já falou bastante também, né? Hoje na parte da manhã, fisiologia humana. Então, para um pouquinho aí, Bi. Magnetosfera, cinturões de radiação ou Van Allen. A magnetosfera, originalmente, era algo bem grande e que realmente funciona como um escudo da radiação solar. Os cinturões são coisas mais densas, né? Regiões mais densas dentro da magnetosfera, carregadas de partículas de eletricidade, sendo que um arco é maior e o outro é um pouquinho menor. Quando eu mostrei uma imagem do planeta que estava aqui, eu bati a mão em cima e falei que essa parte estava em cima do continente sul-americano. E está. Por quê? Porque exatamente em cima do continente sul-americano há a tal da anomalia magnética do Atlântico Sul. E por conta disso, toda essa laranja fica bem perto da superfície, da nossa superfície. Bora. Bora, eu já falei sobre isso. Aquela notícia que eu comentei com vocês, que o Trump havia determinado a criação do Força Militar Espacial. E a ideia era justamente combater a entrada de fragmentos ou de qualquer outra coisa que viesse do espaço. Então está aí a prova disso. Esse aqui é aquele site que eu comentei com vocês da NASA, que a gente também utiliza para fazer, sei lá, o acompanhamento de objetos importantes que estejam nas proximidades do planeta. Pode seguir, Bi. Lembra de um mapinha que eu falei para vocês? Olha lá, os fireballs de 88 a 2018. Vocês podem observar aqui a energia de impacto nessa escala. Os azuizinhos são os mais fraquinhos e os vermelhinhos são os mais fortinhos. Veja lá os continentes em que, de fato, caíram essas bolinhas de fogo, sendo uma das mais fortes, né, mais impactantes, lá na Rússia. Acho que todo mundo viu essa ocasião aí na televisão. Atingiu algumas pessoas, machucou algumas pessoas, estourou o vidro de casa até não poder mais. E é isso aí. Bora. Esse aqui é o relatório do CNEOS do ano passado.
mas isso ele roda todo santo dia. E aqui na época eu havia destacado alguns objetos que estavam trafegando pelas proximidades da órbita terrestre. Pode ir, Bi. O caso que aconteceu lá na... não, esse aqui no Brasil. Interior de São Paulo, visto da região de Santa Rita do Passa Quatro, Pirassununga, Descalvado, Santa Rosa do Viterbo e Brotas. Olha ele aí, atravessando o céu. Um pedregulhozinho. E incendiou uma casa. Nono planeta, a gente já falou sobre ele também, já falei sobre os... Dá um break aí, Bi. Rodney Gomes, pessoa importante se vocês quiserem depois pesquisar. Mike Brown, Konstantin Beiting, tá, os caras determinaram a distância mais curta em relação ao que o Rodney havia falado, falando sobre o nono planeta, né? Mike Brown é aquela figurinha que está ali, está nas redes sociais, ele é seguido por um bocado de gente, mas é um cientista planetário, um cara sério e considerado um dos papas do assunto. Pode ir. Bom, aqui cabe um pouquinho de atenção. Vários objetos que foram identificados nos últimos 10 anos estão aqui identificados também no desenho. Aqui, essa bolinha bem pequenininha, aqui é o Sol, e aqui é a órbita mais externa, se não me engano, deixa eu ver quem é. Eu acho que essa é Plutão, se não me engano, a órbita mais externa aqui. E essa imagem está ampliada aqui em cima para dar uma noção melhor a vocês de onde estaria nessa altura do campeonato, isso já há alguns anos atrás, onde estaria o nono planeta em relação ao sistema solar. E por acaso, o Mike Brown, aquele cidadão que eu mostrei para vocês, ele está montado num telescópio no Havaí, olhando para este lado do universo, porque ele acha, através desse telescópio, ele acredita que ele vai encontrar o nono planeta nessa zona aqui. Ele sonhou com isso? Não, ele calculou isso, porque toda a zona de influência desse corpo, chamado nono planeta, acontece desse lado aqui do sistema solar. Então ele identificou aqui como sendo uma zona de provável trânsito dele, e por isso que ele continua dia e noite lá, tentando fotografar um nono planeta. Opa! Influenciar? Porque ele vem se aproximando. Uma hora ele vai conseguir ver. Acontece que... Não, então, mas não é... Viu, Vanessa, não tem só a questão da distância. Para você ter uma ideia, as sondas que foram lançadas nos últimos 10 anos conseguiram fotografar coisas que estavam assim muito distantes. A diferença aqui é a tal da magnitude. O que é a magnitude? É o brilho de cada astro. Brilho, o quanto ele reflete dessa iluminação. Então, por exemplo, olho humano mais telescópio a partir da magnitude 6. Para você ter uma ideia, o Nibiru está com 7.4 agora. Daqui a pouquinho ele se torna visível, porque ele vai cair para a categoria 6. Cair numericamente, mas aumentar o brilho porque ele está mais próximo do Sol. Então, esse também, na medida que ele vai se aproximando, vai mudando a magnitude dele, até ele conseguir refletir mais a luz do Sol, e na medida que isso acontecer, os telescópios e as sondas conseguem ver ele. Deu para entender? Não, foi matematicamente, foi por influência, interferência. Perceberam então que a órbita de determinados corpos aqui desse lado mais externo do sistema solar tinha um influenciador, que só podia ser um corpo celeste de grande massa. Foi aí que nasceu a descoberta do nono planeta. Foi assim que o Ferrada chegou. Você sabe que eu conheço bem a história do Ferrada, mas você sabe que eu não sei como é que ele sacou aquilo. Ele fez um monte de conta, eu inclusive vi outros documentos dele, inclusive, mas até hoje eu não sei de onde ele partiu com aquilo. De qualquer maneira, desconfio que ele tenha tido acesso de uma maneira mais assim intimista com o Zachary Sitchin, e teve contato com alguns elementos matemáticos descritos ali, e ele partiu dali para conseguir localizar. Tá bom? Para frente. Imagina. Vamos para frente, Bi. Bom, chegamos onde todo mundo queria. O velhinho aí. O Zacarias. Então tá aí. Essas são as tábuas sumérias. Esse é o Zacarias Sitchin, o cara que começou com essa confusão toda. E aí vem um pouco da história do pessoal. Aqui é aquilo que eu comentei com vocês mais cedo, o desaparecimento da civilização minoica, né? O mar Mediterrâneo,
aquelas áreas onde foi um dia o reino hitita, Chipre, a Europa toda está ali em cima. Aqui embaixo você tem a Grécia, tem as outras, enfim, a coisa foi varrida nesse sentido aqui, ó. Tudo isso aqui sumiu. Todas as civilizações que estavam próximas dessa região sumiram. E entre elas, uma das mais conhecidas, que era a civilização minoica. O ruim dessa história, como eu já tinha dito para vocês, é que as contas batem e conferem com 3.600 anos de retorno do nosso amigo lá. Bora, Bi. Ó, Munhoz Ferrada, 1939, NASA, 1979. Todo mundo está a par que a NASA sabe disso desde a década de 70, né? Tá aí a informação. E quem inclusive descobriu foi uma das sondas. Aliás, o programa das sondas teve seu início por causa dessa descoberta. E como é que descobriram o Nibiru na década de 70? Alguém sabe? Não foi por causa do Ferrada, não. Não? Um radiotelescópio. Radiotelescópio não usa basicamente imagem, ele usa radiofrequência. E ele um dia, um equipamento de um campo de radiotelescópios da NASA, captou um sinal muito forte. E como na época os caras estavam loucos para achar ET, então acabaram entendendo que aquilo era um sinal vindo de fora. Começou todo o desenvolvimento de um programa aeroespacial para mandar sondas para fora, para tentar enxergar e encontrar o emissor daquele sinal. Quando a NASA conseguiu mandar a primeira sonda, descobrem que na verdade aquilo vinha de um corpo celeste. Estava muito longe, mas era proveniente de um corpo celeste. Pronto, descobriram o Nibiru. E aí a coisa desandou. Viu, Ivi? O Vaticano sabe do Nibiru desde 1869, se não me engano. O Vaticano sabe de muita coisa, e é por isso que o Papa fica de cabelo branco rapidinho depois que quando ele é eleito. Acho que os caras falam, vem cá que eu preciso te contar umas coisas. Põe o cara sentado e descarrega aquele monte de coisa, fala, pelo amor de Deus. Aí o cara passa mal mesmo, não tem jeito. Vambora, Bi, vambora. Tá, isso é uma metodologia, características e dimensões, está aí também, depois vocês vão ver com calma. Uma das primeiras fotos, uma das primeiras imagens feitas por telescópio pelo pessoal da Síria, a questão de um ano atrás, um ano e meio atrás mais ou menos, está aqui. Deixa eu ver se essa é a mais recente. Não, essa é da época a de julho do ano passado. Eu deixei essa imagem por causa disso. Ele foi visto e foi fotografado, tá? Inclusive, foi fotografado por um pessoal em Sergipe, que é o tal do Roger, que muita gente conhece, que não foi o Roger que fotografou, foi o Newton, que é amigo do Roger, através das coordenadas que o Roger passou para ele. E a imagem foi considerada verdadeira, porque eu submeti ao pessoal lá da Síria, e os caras confirmaram que, de fato, pela posição, pela distância, pela coloração, só podia ser ele. Bora. E aí está o momento atual, o momento presente. Eu peço perdão pela falta de acabamento no desenho, mas isso é coisa de sírio, tá? Então tá aqui, aquela bolinha cor-de-rosa é o bendito. A seta verde indica a posição que ele está em relação ao Sol, e nós estamos desse lado aqui, ó. O que o Sam estava explicando é que a influência do Nibiru passa por detrás do Sol, mas em parte soma com a função gravimétrica do Sol e nos atinge nesse momento. Verdade é que esse gráfico é gerado por uma das ferramentas, eu acho que esse é da NOAA também, e o Sam fez questão de destacar que nesse momento, janeiro, a gente está sob uma pressão violenta vinda do espaço por causa daquela situação ali. E que o Nibiru vai sair pela lateral do Sol para continuar aquela famosa trajetória em que ele vai acabar atravessando pelo meio, e que nesse momento, por causa dessa posição, nós estamos vivendo esse tipo de configuração. A Terra está aqui no meio. Aqui no meio está aquele cinturão de Van Allen. A magnetosfera foi distorcida, já estava mal das pernas, agora ficou pior. E está formando um outro efeito aqui atrás, e tudo isso junto influenciando o comportamento do manto terrestre. É isso que essa figura quer dizer, tá? Mantém lá um pouco, Bi, por favor. O Sol está para o lado de cá, a Terra está aqui.
O Sol está ali no meio. O cor-de-rosa é o Nibiru. A Terra está aqui. Sol, Terra. Mostra o Nibiru lá do outro lado, B. Olha lá. É ali que ele está agora. Quem me chamou? Dá para ver? Dá? Pois é. Aquela informação que eu adiantei de manhã para vocês sobre os sistemas vulcânicos, sistemas sismológicos, é resultante dessa situação aí. Isso aqui está publicado já, gente. Isso aqui está publicado. Vocês podem ir em qualquer lugar e procurar, vocês vão encontrar isso aqui. Essa situação. O que acontece é que ninguém está colocando a explicação aí embaixo, a explicação está ali. Tá? É ele que está provocando esse tipo de efeito. Pode passar para a próxima aí. A situação, de maneira bem sucinta, também está colocada aí. A pressão gravimétrica dada pela posição atual do astro implicará no desencadeamento e ativação de boa parte da cadeia vulcânica do planeta. Espera-se que 80 sistemas ativem-se e 35 deles entrem imediatamente em erupção/explosão. Eu vou dizer para vocês que a gente pode ir embora agora, se vocês acharem que de repente até uma boa. Porque é isso e não tem outra coisa para dizer para vocês. Essa é a situação de hoje, para os próximos 30 dias. Pelas mesmas razões, os sismos devem alcançar a marca de 300 eventos, sendo mais da metade, ou seja, 150, acima de 5 pontos. E 7 sismos, pelo menos, deverão ultrapassar a marca de 7,5 a 8,5 pontos na escala Richter. Para quem não está acostumado com isso aqui, isso aqui, 8,5%, é chamada de escala Mega Richter, coisa que quase ninguém ouviu falar aqui. Então, gente, o abacaxi é esse aí. O problema nos próximos 30 dias é esse aí para a gente encarar. Espera um pouquinho, tem... Fala, meu amigo. Daqui a 30 dias você vai ver ele mais bacaninha. Vai ser daqui a 30 dias. O Sam falou que ele está saindo de trás do disco solar e daqui a 30 dias já vai dar para enxergar ele bem tranquilo. Tá? Telescópio. A olho nu, põe mais uns 3, 4 meses aí. Você deve começar a ver ele sem ajuda de nada. E aí? O que vocês me dizem? Eu acho que quando ele estiver atravessando o meio do sistema solar, daqui 2 anos não, daqui 1 ano e meio mais ou menos, eu acho que a gente vai ver ele mais de perto.